Dura todo madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, espinhaste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo São João, no capítulo 12, os versos 20 a 43, página 1545, desculpa. Quando lemos assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num jumento, num filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isto com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito este sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe comunicaram a Jesus. E então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava, que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos a lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso,
Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivessem feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos, dentre as próprias autoridades, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos ilumine ao meditar em sua palavra. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, Domingo de Ramos é uma data que marca algo de especial. Começa a Semana Santa. E o Domingo de Ramos, Jesus entra na igreja, ou entra em Jerusalém, a sua terra, onde está o seu templo, e entra aplaudido, é aclamado pelo povo. E sabe, Jesus faz isso tudo e entra em Jerusalém, depois de ter feito o maior de todos os milagres. Ele havia ressuscitado Lázaro. Os sacerdotes, alguns que acompanharam e testemunharam, outros que ouviram falar, disseram: ele se excedeu. Quer dizer, andou a multiplicar pães e peixes, andou a caminhar sobre as águas, andou a dar vista a cegos e a curar ouvidos aos surdos e a curar paralíticos. Agora ele anda a ressuscitar mortos. Não é possível. Temos que acabar com ele, porque assim concorrer com esse tipo não é possível. Não é curioso que os homens da igreja da época, ao invés de verem em Jesus o poder de Deus, viam o oposto. Não conseguiam ver. E achavam que Jesus era contra a própria palavra, era contra o templo. Mas é muito curioso que na igreja isso acontece. Vejam, o texto de hoje, e o que eu queria destacar é aquela pergunta dos gregos que queriam ver Jesus. Os gregos que assistiram aquilo, que não eram do templo, que não pertenciam ao povo de Israel, vem aquela cena toda de Jesus que entra em Jerusalém, montado num jumentinho, com todos aqueles ramos, com toda aquela festa. Eles querem ver Jesus. E esta é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é apresentar Jesus. E é muito curioso o que Jesus faz. É que, imaginem, Jesus podia simplesmente mostrar: olhem para mim, sou eu. Eu entrei aqui montado no jumento, sou eu aquele que ressuscitou Lázaro, que multiplicou pães e peixes, sou eu. E o que é que Jesus faz? Eu vou vos apresentar Jesus. Jesus se apresenta. E Jesus diz para aqueles gregos e para todo mundo que queria ouvir o que vai acontecer com ele. Jesus aponta que se o grão de trigo não morrer, não produz. Isto é, se ele não morrer, ele não completa a sua obra. A identificação de Jesus é esta do Jesus crucificado. Paulo dizia isto: nós pregamos a Cristo crucificado. Que é um escândalo para os judeus pensar no Messias na cruz.
Era loucura para os gentios e para os gregos que queriam perceber. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. E o poder de Deus se revela na sua morte na cruz. Sabem, o Cristo ressuscitado não nos salva. A salvação foi obtida aqui. E esta é a identidade de Jesus Cristo. Isto que vocês estão a ver é a identidade de Jesus. Sabe, se alguém quisesse ver Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, sabe que a Bíblia diz que ele não era formoso. Ele não era um galã. Ele não era alguém que era agradável à vista no sentido de beleza estética. Mas, pior do que isso, é que ele está numa cruz. É o pior que podia acontecer ao ser humano. O criminoso morria desta forma. E uma das perguntas a responder é isso. Por que ele morre na cruz? Por que ele morre como o pior dos homens que pisou neste mundo? Considerado o pior. Por quê? Qual foi o objetivo? Qual é a causa? Qual é a meta? O que ele quer alcançar com isso? Sabe, no domingo passado, foi a instalação do pastor de Lisboa, e o texto que nós escolhemos foi aquele texto em que Jesus encontrou-se com Pedro, que o havia negado 3 vezes. E Jesus pergunta a Pedro uma coisa curiosa. Jesus não ralha com Pedro, não chama atenção, não diz para ele: tu és um malandro, um sacana, tu me negaste. Jesus não diz nada disso. E Jesus de repente pergunta a ele: Pedro, amas-me? E pergunta 3 vezes: Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? A pergunta feita a Pedro também serve para nós. O que eu quero com Deus? Qual é o meu sentimento para com Deus? E é muito curioso, porque, veja, o amor é o resumo de toda a lei. O Antigo Testamento era amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. O amor encerra a lei. Por que amar Jesus Cristo? Porque, sabe, a morte dele não foi por causa dele. E sabe, ele morreu por causa dos pecadores. Ele morreu para salvar o mundo. E nós dizemos isto. Mas é importante responder isso de uma outra forma. Que é mais importante do que dizer que ele salvou o mundo, que ele morreu para salvar os pecadores. Paulo tinha uma resposta para isso. Jesus morreu na cruz para salvar a todos os pecadores e a mim, que sou o mais pecador de todos. Se eu reconheço em Cristo a morte, se eu reconheço em Cristo o perdão pelos meus pecados, então eu tenho o que a palavra de Deus promete: perdão, vida e salvação. Esta aqui é a identidade de Jesus. Isto aqui, assim vemos Jesus. E é o Cristo crucificado. Não é aquela cruz vazia que identifica Jesus, mas é esta cruz em que Cristo está. Porque é aqui que ele paga. É aqui que ele faz. E por isso ele diz, ele dá a resposta àqueles gregos que queriam vê-lo. Queriam vê-lo e conhecê-lo. Ele aponta para a sua morte. Para nós que queremos conhecê-lo, que o conhecemos, mas às vezes é bom lembrar, e talvez nem sempre o conhecemos tão bem, que nesta identidade de Jesus, no Cristo crucificado, está a crucificação do nosso pecado. Aqui foi paga a nossa dívida. E é por isso que nós podemos vir à igreja, nós podemos cantar louvores, podemos orar um Pai Nosso e receber a Santa Ceia, porque Ele nos reconciliou com Deus. E por causa dele, por causa do Cristo crucificado, nós não seremos crucificados.
nós apenas passaremos desta vida para a vida eterna. Sabe que o plano do livro, o plano de Deus não muda. A Escritura Sagrada é um tratamento, é um testamento perpétuo. Portanto, o que Deus programou lá no início, desde a queda do homem, até o final dos tempos, está determinado. E se Deus não muda, Ele não muda por amor. E Ele envia o seu Filho para que, cumprindo tudo o que Ele havia dito, nos leve e nos dê a certeza de que, ao aceitarmos a sua graça e aceitarmos o que Ele dá, nós temos o que Ele promete. Por isso, hoje não há sermão. Hoje era só a apresentação de Jesus Cristo. Para que nós, a partir de hoje, durante esta semana, a chamada Semana Santa, possamos meditar, possamos lembrar em tudo que Jesus fez por nós e que culmina com a sua morte na Sexta-feira Santa e que traz o selo da vitória. E este sim, se esta aqui seria a identidade, a identificação de Jesus, o selo que vem na sua identidade é o selo da ressurreição, onde ele mostra que ele tem poder sobre a morte e por isso pode dar vida. Que ele nos conceda isto e que a Semana Santa seja exatamente isto para nós. Uma Semana Santa com a palavra de Deus em rica medida e nós a refletirmos sobre o que Cristo fez por cada um de nós. Amém. Como estou tão pecador, confiado em teu divino amor, a meu convite cheio.